Eu quero reler, como sempre, eu volto um parágrafo para a gente tomar de onde isso foi deixado. E veja só, aí vai dar certinho com o que eu estava falando, né? Parágrafo 79 aí. Mas antes vamos orar. Pai, nos ajude mais uma vez. Eu te peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê a tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados conosco. Também abraço fraternal para todos, né? Deus sabe que só existe uma razão para mim estar aqui. Veja, e você tem que ter uma razão para estar aqui. Então, Satanás será tirado desta terra, será tirado da terra. Tomara que seja logo. Porque as pessoas amam mais a Satanás do que a Deus. Elas não querem pensar assim, elas não querem concordar com isso, mas esta é a verdade. Veja, olha só, Satanás será tirado da terra exatamente como Satanás foi tirado de você. Vai perguntar aqui, Satanás foi tirado de você? Tem certeza? Ou tem alguém ainda com Satanás no coração, ainda fazendo rodear, blá 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 e blá blá blá. Satanás será tirado da terra exatamente como Satanás foi tirado de você. Satanás não pode incomodar, ou melhor, ele pode tentar, mas ele não pode conquistar um cristão nascido de novo. Por isso, um cristão nascido de novo, e não vive se dobrando para esse mundo, não. Não vive se sujando com essas coisas do mundo, não. Um cristão nascido de novo já foi conquistado por Jesus. As coisas desse mundo não conquistam ele mais, não. Ele é tentado. Ele pode ser, sim, tentado, né? Mas ele não pode, Satanás não pode conquistar um cristão nascido de novo. Pois Deus, desde a fundação do mundo, o anteviu e enviou Jesus para redimi-lo, e o sangue fala por ele. Amém? Não é bom? Nós falamos disso um pouco domingo passado. O sangue fala por você, o sangue fala por mim. Como ele pode pecar se ele, o pecado, não pode ser visto, nem mesmo por Deus? Ele nem mesmo, a única coisa que ele ouve é a sua voz, ele vê sua representação. Deus vê sua representação, amém, é verdade, vê? Sabe qual é a tua representação? A minha representação? Você sabe qual é? Quem é que te representa? Tem que saber quem é que te representa. Eu tenho uma representação diante de Deus que não deixa Deus ver meus pecados. Porque Ele olha através de seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele olha através de seu Filho Jesus Cristo, Ele vê a justiça dEle, Ele vê a santidade dEle, Ele vê a vida dEle. Ele não vê a minha vida suja, Ele vê a justiça de Jesus Cristo. Amém? Ele me representa, Ele te representa. O sangue ali. Da mesma forma, pois o mundo é um de seus atributos. Nós nunca devemos esquecer que o mesmo plano de redenção que Ele faz
para você, Ele faz para a terra. Da mesma forma, pois o mundo é um de seus atributos, do mesmo modo que você é um de seus atributos. O mundo se torna um de seus atributos porque estava no pensamento de Deus no princípio. Ter um mundo, veja, isso estava na mente de Deus. Ter um mundo, estar em um trono, ser um rei, ser redentor, ser um curador, esses são seus atributos. Isso estava em Deus. Ter um mundo estava no pensamento de Deus, não é? Eu vou repetir aqui. Estar em um trono, ser um rei, ser um redentor, ser um criador, o curador, melhor dizendo, esses são seus atributos, assim como um atributo seu. Não posso dizer um poste, né? A menos que eu pense em um poste. Ou eu posso dizer cadeira, sem antes que isso venha primeiro em meu pensamento. Por quê? Porque uma palavra, ela é somente um pensamento expressado. Antes que você fale, ela esteve em tua mente primeiro. Então, o pensamento daquilo é um atributo. A palavra é a expressão do atributo. Se você entender isso, você entende um monte de coisa. Porque nós éramos atributo na mente de Deus no princípio. O pensamento estava em seu pensamento. Mas a palavra foi falada. E antes de uma palavra ser expressada, primeiro ela é um pensamento. Então, todos os pensamentos que estavam em Deus eram seus atributos. Então, o mundo estava na mente de Deus. Estar em um trono, ser um rei, curador, libertador, salvador, tudo era atributo que estava em Deus, mas precisava ser expressado. Então, o meu Brando disse, eu não posso dizer um poste, a menos que eu pense em um poste. Não posso dizer homem, a menos que eu pense num homem. E quando eu penso no homem, então digo homem. O pensamento é meu atributo, e a expressão é a palavra. Volto a dizer, a gente precisa conhecer mais profundamente João capítulo 1. No princípio era o verbo. Como que esse verbo era? Era apenas um pensamento. E esse verbo estava com Deus. Tem um pensamento aqui em mim, aqui. Você sabe qual é o pensamento que está na minha cabeça? Só eu sei, porque ele está comigo. Então, se eu não falar aqui, ninguém vai saber. Por exemplo, eu pensei em uma palavra aqui, eu vou falar ela, mas antes que eu fale, você sabe? Mas ela já está em mim. Quem pode dizer, irmão Jairo, o que está em sua mente é a palavra tal? Você consegue? Mas ela está aqui. O verbo estava nele, o que era um atributo, que estava nele, mas que depois teve que ser expressado. Então aqui em mim existe um pensamento de uma palavra. Ela não saiu ainda, está em mim. Mas ninguém sabe o que é, porque ela não foi expressada ainda. Mas depois que eu expressar, aí você vai ficar sabendo. Ah, então essa era a palavra que ele tinha em mente. Por quê? Você só ficou sabendo depois que eu expressei.
Então, tudo que Deus tinha nele era expressar o que tinha nele. Tudo que Deus queria era expressar o que tinha nele. Então Deus estava lá. Antes de tudo, Elohim nunca foi criado, existe por si próprio, mas tudo estava nele, não havia nada. Então ele começou, aquele pensamento se tornou. Antes de Deus falar, haja luz, ele teve que ter o atributo, o pensamento do que é uma luz, do que é luz. Aí então ele falou, haja luz. Aquele atributo, aquele pensamento foi expressado e ela apareceu. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus era aquilo que estava, era tudo aquilo que ele tinha, tudo é Deus. Aí no verso 14 ele vai dizer, e o verbo se fez. Então aquilo deixou de ser um atributo para ser a expressão, para ser a manifestação daquilo que estava em Deus. Então a palavra que eu pensei foi amor, mas você não sabia que eu tinha pensado na palavra amor. Veja, quando eu penso no homem, então digo homem. O pensamento é meu atributo. E ninguém conhece o pensamento de ninguém. Você diz assim, eu não conheço o atributo dos teus pensamentos. São bons? Os atributos dos teus pensamentos são bons ou são maus? Eu não sei. É por isso que isso tem força, viu? Porque não é uma coisinha simples, é um atributo, é aquilo, se aquilo vier a ser expressado. Existem muitas formas de você expressar um pensamento, não é nem mesmo só falando. Pense nisso. O pensamento é meu atributo. É por isso que só tem um que conhece todos os pensamentos. Ele é Deus. Ele conhece o que vamos falar antes de nós falar. E Ele conhece até mesmo antes de nós pensar. O que vamos pensar, o que vamos falar. É por isso que muitas vezes, quando Deus usa uma pessoa, aquela pessoa não sabia o que ia falar, nem mesmo sabia o que estava falando. Por quê? Porque não era seu pensamento, não era a sua mente, era a mente de Cristo, era o pensamento de Cristo, que entrou naquele homem e fez ele falar aquilo. O profeta disse que um dia foi tão tomado pelo Espírito Santo que ele não viu mais o que estava pregando. Quando foi ver, ele estava no meio da congregação, porque não era seu pensamento, era Deus tomando e falando os pensamentos dele, a mente dele. Isso é profundo. Então, o pensamento é meu atributo e a expressão é a palavra. Então, o que é a palavra? É um pensamento expressado. Quando eu falo, eu estou expressando o que eu penso. Ah, fulano falou sem pensar. Não, ele não teve cuidado suficiente antes de expressar aquele pensamento. Mas falar sem pensar? Duvido. Ele não teve
cuidado, prudência suficiente para controlar aquele pensamento antes de expressar, porque tem gente que fala tudo que pensa, tudo que vem, ele fala tudo que pensa, e não deve ser assim, porque tem pensamentos que não são corretos, que não são bons, que não são certos, que muitas vezes a pessoa prudente, ela consegue frear e não falar tudo que pensa, porque pode prejudicar. Se eu fosse falar tudo que eu penso aqui de muita coisa, as pessoas me odiariam mais ainda, eu teria muito mais inimigo, ninguém gostaria de mim, muito pouco. Estou falando sério, se eu expressasse realmente muita coisa que eu penso, que vejo, mas pode causar muito mal, que eu já causei muito mal mesmo, pode causar mais ainda, Deus me livre. Então, o pensamento é meu atributo e a expressão é a palavra. Por isso, quando um homem está expressando a palavra de Deus, ele está falando o pensamento de Deus, porque aqui está o que Deus pensa, a opinião de Deus sobre todo assunto, aqui está. Eu queria saber o que Deus pensa sobre isso, está aqui, que é a mente de Deus. Eu gostaria de saber o que Deus pensa acerca de certo assunto, está aqui. Você quer saber o que Deus pensa, o que Deus acha? Está aqui na Bíblia. Isso aqui é a opinião de Deus, é a mente de Deus, viu? É o que Deus pensa acerca de todas as coisas. Ah, irmão, mas eu penso assim, tá bom, eu respeito seu pensamento, mas está de acordo com o pensamento dele? Essa é a questão, porque isso aqui é o que Deus pensa, é atributo dos seus pensamentos que foram expressados e estão escritos aqui na palavra, e é a palavra expressada. O que é a Bíblia? Quero mais forte. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus expressada, escrita. E quando alguém, por isso que o apóstolo São Pedro diz: se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus. Por quê? Porque aqui está a opinião de Deus acerca do pecado, acerca da igreja, acerca do mundo, acerca de todas as coisas. Então, o pensamento é meu atributo e a expressão é a palavra. Veem, como Isaías, você acha que sairia da mente de Isaías dizer: uma virgem conceberá? Racionalmente, um homem comum não diria, porque ele sabe que isso é impossível. Mas a mente de Deus é diferente. Então não foi a mente de Isaías. Veja, como Isaías, como ele poderia dizer que uma virgem conceberá? O que é um pensamento? Agora, muitos de vocês se perguntam como esses discernimentos vêm. O discernimento do profeta está falando: você nasceu na rua, em tal lugar, você mora na rua tal, né? Irmão Branham nunca viu aquela pessoa. O discernimento. Vou lhes contar, veja, é uma palavra que eu digo, e não é meu pensamento, porque eu não sei. Não sei o que isso está pensando. Como posso lhe dizer quem você é e de onde vem, se não te conheço? Como posso lhe dizer o que você fez há 10 anos, se nunca te vi na vida? Como posso dizer onde você estará e o que você fará daqui a 10 anos,
Como posso conhecer o futuro? Mas esse é o pensamento de outra pessoa. Que a mente que estava em Cristo esteja em vós. 1 Coríntios 2,16. Veja, então, não é o seu pensamento. É por isso que às vezes é difícil concordar com um pregador. Tem coisas que é difícil concordar com o pregador. Sabe por quê? Porque a mente carnal muitas vezes não alcança saber que aquele pregador, quando está inspirado, não é a mente dele trabalhando. Quando aquele pregador está inspirado, não é a mente dele trabalhando. O que a Bíblia diz? Pedro diz: nenhuma escritura é de particular interpretação, porque os homens santos de Deus, porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não era a mente deles. Por que Pedro falou aí na carta que lemos, que ele citando as cartas de Paulo, Pedro disse: olha, como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, falando disso em todas as suas cartas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, porque aí é a mente de Cristo. A pessoa precisa parar para ouvir Deus, irmão, e tem que entender: Deus, a minha mente é finita, ela não consegue te acompanhar, por isso eu preciso da tua mente em mim. Por isso, quando a gente fala de um assunto profundo, que você está sabendo que a pessoa não está entendendo, você tem que ter paciência. Eu sei que eu falei isso, mas ele não entendeu nada. Então veja, o profeta disse assim: como posso dizer o que você fará daqui a 10 anos? Como posso conhecer o futuro? Mas esse é o pensamento de outra pessoa, que a mente que estava em Cristo esteja em vós. Foi o que Paulo disse, né? O homem espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido, ninguém entende ele. Ninguém consegue discernir um homem espiritual, mas o homem espiritual consegue discernir bem tudo. Você entendeu o que Paulo disse? Ele disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Aí ele falou: o homem espiritual discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Aí ele termina dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Veja, então não é seu pensamento, é o pensamento dele através de você, e você não está expressando suas próprias palavras, você está expressando as palavras dele. Por isso se torna perigoso a pessoa não compreendeu aquela palavra e falar contra aquilo. Era Deus, viu? É assim que muitas vezes os irmãos se confundem na interpretação de línguas e coisas assim. Veja, eles dizem coisas que não são corretas, eles não percebem que isso é Satanás. Você diz: no jardim de Deus,
Espere até que passarmos por isso e descubra se é ou não. O joio e o trigo crescem no mesmo campo. Ambos vivem do mesmo sol, da mesma chuva. Vem? Mas se entre vós houver alguém que seja profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se o que ele disser acontecer, então sou eu. Veja, porque ele não está expressando de si próprio, ele está expressando meus pensamentos, meus atributos acerca das coisas que estão por vir, e eu usarei a sua boca para expressá-los. E depois de dizê-las, elas têm que acontecer. Amém? Depois que aquele pensamento se torna uma palavra, aquilo vai acontecer. Glória a Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Isaías disse: uma virgem conceberá. Isso encerra o assunto. Ela vai obedecer. O que Deus disse, Ele faz. Oh, Ele torna conhecidas através de seus profetas todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressados. Agora, aqui estava nessa pequena mulher, falando da mulher samaritana, ela era um de seus atributos. Ela estava na mente de Deus, por isso que quando a palavra foi manifestada para ela, ela creu. E ali estava o sacerdote, representando a luz. Ele havia aprendido isso na Bíblia, ele havia aprendido que Deus era Deus, ele havia aprendido que a santidade era correta, ele aprendeu que havia uma lei de Deus, ele aprendeu isso por uma concepção intelectual. O estudo ensina muita coisa. E ele havia nascido na linhagem correta, ele era um levita, mas ele só sabia disso por concepção intelectual. E quando a luz da hora, veja, ele aprendeu pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que havia acontecido. E quando ele se deparou com o que estava acontecendo, a sua denominação não lhe falou nada sobre aquilo. Ah, minha igreja não disse isso para mim não. Onde eu estudei, não aprendi isto. Vocês se lembram que falaram de Jesus assim, de onde vem a sabedoria desse? Qual escola ele frequentou? Era totalmente diferente. E eram pessoas que haviam aprendido, e com aquelas que Paulo cita lá em Timóteo, aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu muitas vezes parava nesse versículo e ficava pensando, bem, aqui está dizendo que eles aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa que aprende sempre não pode chegar ao conhecimento da verdade? Porque está aprendendo apenas intelectualmente. Às vezes está aprendendo apenas segundo o que a sua denominação ensina. E quando ouve algo que seja assim um pouco diferente, acha-se dificuldade para aceitar. Olha, isso aí é estranho. É por isso que eu fico maravilhado de alguém que consegue furar essas camadas denominacionais. Furar essas coisas de igreja, de denominação, e consegue chegar até a verdade. Porque a pessoa que fica presa ali,
vai sempre olhar assim com o olho meio torto, de um lado para o outro, dizer, bem, minha igreja não ensina isso, né? Minha denominação não fala disso, meu seminário nunca falou isso. E ele nunca vai furar aquela camada e nunca vai chegar onde a verdade está. É por isso que o sacerdote não crê em Jesus. Por causa da sua denominação. Você sabe por que muita gente não crê na mensagem hoje? Por causa da sua denominação. Mas a samaritana que não estava presa em denominação, embora estava vivendo uma vida baixa, mas não havia nenhuma denominação prendendo ela. Quando a palavra feita carne manifestou ali, ela disse, eu vejo que tu és profeta. Mas o homem lá era muito instruído, mas estava preso dentro de uma denominação, é difícil. Volto a dizer, por que muitos bons pregadores e muitas boas pessoas crentes não creem na mensagem? Por causa da denominação. Por que muitos não vêm nem fazer uma visita aqui? Por causa da igreja deles. Por causa da igreja. Porque o pastor lá, o dirigente, sei lá quem for, proibiu. Proíbe a pessoa de assistir culto. Aí aquela pessoa fica presa. E não conhece mais nada além daquela denominação. Aí aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque aquela pessoa está presa dentro de uma denominação. Se existe uma coisa chamada cadeia espiritual, chama-se denominação. Prende as pessoas dentro de suas denominações e ensina para eles o caminho errado, ao invés de dar para eles a verdade da palavra, que é o que liberta a pessoa. E não pensa que isso não existe dentro da própria mensagem, que existe. Existem pastores que proíbem os membros de até assistir outro pastor. Fazem até reuniões privadas com a igreja, dizer, olha, tem um pastor tal, não assista lá. Irmão, eu tenho isso. Se uma pessoa é revelado, foi revelado pela palavra, ele não tem que ter medo de nada. O que vai enganar uma pessoa revelada? Então, quem prende, é porque a pessoa que tem medo disso, ela não tem a verdade, não tem a revelação ainda, não alcançou, porque aquilo, ele pode ser levado, não, fulano pode ser, ele pode mesmo. E eu vou dizer, por um lado tem razão sim, porque tem muito crente que não é revelado mesmo não. Aí por um lado, até que tem razão, porque tem muito crente que é levado muito fácil. Aí às vezes, para salvar e livrar aquele crente lá, de não ser arrastado para uma coisa errada, às vezes ele faz, mas o erro está em prender aquela pessoa. Eu abomino esse tipo de espírito. Por isso, no dia que eu falar aqui no púlpito para vocês que você não deve ouvir tal ministro, é porque aquele ministro, pode ter certeza que aquele camarada está ensinando uma coisa contrária à palavra. Eu vou te aconselhar, não vou te proibir, porque eu já sei que aquilo lá é um erro total. Eu vou aconselhar você a ouvir o Valdemiro. Se pelo tempo que nós lemos a Bíblia e a mensagem ainda não adquirimos uma estrutura de fé capaz de nos
manter equilibrado, firmado, para não pender para a direita nem para a esquerda, eu acho que esse tempo todo que você passou ainda foi perdido. Mas existe mesmo, existe pessoas que são facilmente arrastadas. E não é só hoje não, Paulo já dizia isso, lá em Tessalonicenses, ele falou assim, olha, ninguém se mova facilmente, não vos movais facilmente. Esse foi um conselho que Paulo disse, não vos movais facilmente. Por que ele falou isso? Porque ele também sabia que tinha gente que era fácil sim. É como uma pessoa mostrar uma balinha para uma criança. Oh, ela vai sorrindo. Bem facinho. Um salgadinho, alguma coisa para uma criança. Uma criança ama essas coisas. Bombom, não é? Essas coisinhas assim. Quer atrair uma criança? Mostra uma caixinha de bombom garoto para ela, para você ver. Um menino. Quer chamar a atenção do menino? Compra uma caixinha de bombom garoto. Aqueles bombonzinhos bonitos, tudo lá para você ver se ele não vai. É fácil de ser arrastado. Vamos ler. Ele aprendeu pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que havia acontecido. E quando ele se deparou com o que estava acontecendo, sua denominação não lhe falou nada sobre aquilo, portanto ele não tinha nenhuma representação daquilo. Deus tem uns métodos interessantes para atrair os seus. Porém, aqui estava o Redentor, na terra naquele tempo, para redimir aqueles atributos de Deus. Ei, glória! Ali estava o Redentor na terra, naquele tempo, para redimir aqueles atributos de Deus, e ela o reconheceu. Ela nunca o questionou, ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E isso encerrou o assunto. E ela viu isso ser cumprido, então ele disse, eu sou o Messias, e aquilo pôs fim à questão. Não houve mais dúvidas. Ela simplesmente saiu dizendo a todos, venham, vejam quem eu encontrei. É uma boa coisa para a gente topar com alguém. Você quer viver o que eu encontrei? Eu encontrei uma coisa boa. Esses processos nos tornam limpos, um templo para a sua morada. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo com fogo. Esses processos nos tornam limpos, um templo para a sua morada, a morada de Deus, né? Qual o processo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo com fogo. Isso faz a limpeza do nosso templo, assim como a estrutura do velho mundo não foi destruída pelas águas quando ele foi lavado. Correto? A água só lavou, não destruiu a estrutura. A estrutura do planeta, a velha estrutura, todo o pó da terra, todas as coisas que Deus colocou na terra, não foram destruídas quando o primeiro mundo foi destruído. E a Bíblia disse que foi destruído, mas nunca destruiu a estrutura. Apenas destruiu o pecado e os pecadores que estavam sobre ela. A estrutura permaneceu.
Veja, a justificação, como vocês batistas e metodistas querem pensar, apenas a justificação, crer e ser batizado, não é suficiente. Eu criei, fui batizado, bom demais, maravilhoso, mas não é suficiente. Você voltará para as coisas do mundo e cortará seu cabelo, usará short e tudo mais. Veja, não aconteceu nada ali ainda. Você somente olhou para trás e viu que agiu errado. O que a justificação fez com o mundo? Não fez nada com ele, começou de novo, com tanto pecado como sempre teve. Nos dias de Noé, né? É assim que um homem age, e isso é o mais longe que ele chega. É assim que o grande evangelista Billy Graham, naquele tempo, né, deveria ver. Ele disse: eu vou e tenho 30 mil convertidos, volto em um ano e não tenho 30. De 30 mil para 30, é uma queda grande, não é? Então ele fazia uma campanha lá e vinha 30 mil pessoas aceitavam Jesus. Passava um ano, ele voltava lá, daqueles 30 mil pessoas, só tinha 30 que tinha permanecido crente. Isso é uma queda grande, né? Vamos dizer assim, de conversão. Isso é o mais longe que eles chegaram, vê? E certamente eles se arrependem. Creio que eles se arrependem, a maioria deles, ou alguns deles pelo menos. Mas não é somente isso que se requer. Isso é provado aqui. Então, assim, a estrutura do velho mundo não foi destruída pela água. O mundo foi somente lavado. Ele recebeu seu batismo, foi batizado. Dessa forma a estrutura permanecerá, embora ela seja queimada pelo fogo. Isso não destruirá a terra, veja, apenas destruirá o pecado que está nela. Vou perguntar: Deus destruiu você? Não, Ele destruiu o pecado da tua vida. Ele veio afastar o pecado da nossa vida, Ele não veio nos destruir. Jesus não veio destruir ninguém, Ele veio salvar, redimir, é trazer de volta. Redimir é restaurar a uma condição que existia antes. Ele veio tirar o pecado, mas a estrutura é a mesma. Limpa, purifica. Observem aqui, alguns de vocês estudiosos da Bíblia, especialmente o doutor Vaile olhando para mim, notem em Pedro, no segundo capítulo de Pedro, aqui, o terceiro capítulo, melhor dizendo, ele usa a palavra mundo, né? O mundo, como uma palavra grega, cosmos, que significa a ordem do mundo. Mundo, no grego, cosmos, que significa a ordem do mundo. A terra passará, os elementos, você notou o que ele disse lá, que vai se queimar? Lá em Pedro? Os elementos. Na hora da escritura você vê. A terra e as obras que nela há, os elementos ardendo se desfarão. Olha, os elementos derreterão com calor ardente. Cada elemento da terra, seja ela aço e seja o que for. Veem? Não significa que a terra, o planeta vai passar, mas o mundo, o cosmos, a política, os pecadores, os sistemas, o pecado, a doença,
os germes, tudo que está errado passará. Glória a Deus! Tudo que Deus uma vez sacudiu os céus, mas desta vez Ele disse que sacudirá a terra, os céus e a terra. Ele sacudiu a terra, melhor dizendo, e então desta vez Ele sacudirá os céus, veio? Porque recebemos um reino que não pode ser abalado, é um reino eterno, e Deus não vai estabelecer seu reino junto com esses outros reinos. Observe como ele vai até lá. Observe aqui, Pedro disse, é a escritura, viu? Estou lendo a mensagem aqui, mas isso aqui é a Bíblia. Pedro diz: os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não o planeta, as obras que nela há, as obras do homem, todas as suas políticas e seus esquemas, e todas as suas denominações e esquemas feitos pelo homem, tudo se irá quando ela for queimada. E os céus passarão com grande estrondo. Notou aqui? Os céus. Então, a Bíblia é perfeita, né? Ela fala a terra, as obras que nela há, os elementos se desfarão, se queimarão, depois, e os céus, porque não é só a terra que vai ser queimada. Os céus, que ele fala aqui, as atmosferas. Veja, os céus passarão com grande estrondo, ouçam, a terra inteira estará em chamas, e irá inflamar os gases que estão na terra e explodi-la. O homem descobriu que debaixo da terra tem gás, ele fura aí um poço de gás, tem gás na terra, viu? Veias de gás, assim como tem água, veias de água, tem verde petróleo, tem gás. Há vulcão, há larvas debaixo de nossos pés. Irmão, o homem não sabe onde ele vive, nem quem ele é, o que está fazendo. O homem fala mal das coisas de Deus, está em cima, vivendo em cima do inferno. Debaixo da terra existe vulcão, larvas. Debaixo de seus pés, ele blasfemando de Deus. Essa terra é inflamada por cima, por fora, por dentro. Não explodiu ainda pela misericórdia de Deus. Você escutou o que eu disse? Não explodiu ainda por causa da misericórdia de Deus. Não torrou ainda, não tem fogo, não queimou tudo. Por causa da misericórdia de Deus, por causa da longanimidade de Deus. Por isso a gente tem que... O Pedro falou lá, que pessoa nos convencer? Sabendo de tudo isso, que pessoas nos convencer para escapar dessas coisas? Oh, irmãos, cadê? É aqui, né? Os céus passarão, ouçam, a terra inteira estará em chamas e irá inflamar os gases que estão na terra e explodi-la. É exatamente isso. Parece que aqui no caminho do Lago da Pedra, não sei qual é, você viu, irmão Roberto? Fizeram até um vídeo, eu vi, uma chama assim saindo. Era um gás lá, um gás, acho que perfuraram um gás lá. Você não viu aquilo?
Era ali pro rumo do Lago da Pedra? Era? No Bernardo? Mas eles conseguiram conter aquela chama toda? Incrível. Uma chama aí, altura, não sei quantos metros de altura, né? Eu vi o vídeo, era gás pegando fogo. Petróleo. Essa terra é inflamada, irmão. E aí tem uns homens loucos das nações, usando todos os seus mecanismos mortais, suas bombas. Essas guerras do Oriente Médio, na Europa. Essa semana um doido, um ditador, ameaçou dizendo que se certa nação atacasse ele ia começar a Terceira Guerra Mundial. E a Rússia enviou para lá, estava uma matéria lá com 62 armas nucleares, alguma coisa, 62 bombas nucleares, ou foi 68, eu vi a matéria. Colocando na mão de um ditador, de alguém inflamado. E abaixo, o profeta precisa somente de um apertar o botão a primeira vez, que o outro doido aperta e acabou tudo. Aí eu quero ver onde é que vai o sonho da querida, do querido, sem Jesus. Eu quero ver para onde vão os projetos dessas pessoas que projetam 1000 anos aqui na terra, ou 2000 anos, sei lá quantos anos, sem Jesus. Eu digo, filho, haverá um milênio aqui na terra, mas é com Jesus. E para aqueles que estão com Ele. Sem Jesus não vai reinar no milênio, não. Deixa eu dizer para vocês, nós vivemos nessa terra pelo milagre de Deus, todo dia. Aleluia! Eu vivo pelos milagres de Deus. Eu vivo pelos milagres de Deus. Você só vive porque Deus é Deus de milagre. É um milagre eu estar aqui. É um milagre você estar aqui. É um milagre estarmos crendo nestas coisas. No mundo do jeito que está é um milagre, nós temos o que comer. É um milagre nós poder ir e vir. É um milagre até ainda poder pregar o Evangelho. Ainda é um milagre ouvir. Tenha isso em mente, você vive pelos milagres de Deus. Obrigado, Senhor, pelos teus milagres. Tu és um Deus de milagres. Loucos estão se apoderando de todos os poderes. Está na mão de loucos, de ditadores, de comunistas, usados por Satanás. Então veja, um dia tudo isso será inflamado. Energia nuclear, vulcões explodirão. Quem para um vulcão? Ele é um exterminador. Onde aquela lava vai, não fica nada, irmão. E aqui embaixo, ó, não sei quantos metros, a terra toda, o próprio núcleo da terra
é inflamado. Fogo. Existe fogo no núcleo da terra. Gases. E não é só dentro da terra. Os ares, os céus, que são as atmosferas. Eu continuo dizendo, nós vivemos pelo milagre. Nossa vida é um milagre de Deus. Você ter sua família é um milagre de Deus. Oh, querido. Agora tem uma coisa aqui que você deve entender. A terra inteira estará em chamas e irá inflamar os gases que estão na terra e explodi-la. É exatamente isso. A Bíblia diz aqui, Pedro disse, e os céus e a terra passarão com grande estrondo. Uma explosão tamanha a abalará. Oh, que coisa! Porque tem que exterminar toda doença, todo cardo, todo espinho, tudo ali que tiver que ser feito, o fogo queimará. E lembre-se, não é apenas um fogo literal, porque deixa eu dizer uma coisa para você, o fogo das bombas, dos gases, só destrói elementos. Não queima demônio. Não existe uma arma química que possa destruir um demônio. Não existe uma bomba, por mais poderosa que os cientistas já conseguiram fabricar, que consiga queimar um demônio. Você já pensou nisso? Não existe bombas nucleares de hidrogênio, seja o que for, que queime demônio. Ninguém tem arma para destruir Satanás. Ninguém tem arma para destruir demônios. Não existe balas, fogo natural que destrua demônios. O único que tem com que destruir espíritos, demônios, chama-se Deus. Deus tem um fogo que não queima só elementos, ferro, essas coisas. Há um fogo sobrenatural, um fogo destruidor, que só Deus tem essa arma. Glória a Deus, porque Deus é todo poderoso. Só Ele pode destruir demônio. Só Ele pode aniquilar Satanás. Ele derrotou ele na cruz, certo? Ele está derrotado, mas ainda não está aniquilado. A aniquilação de Satanás, diz a Bíblia, será no lago de fogo. Que fogo é esse? Não é o fogo da Terceira Guerra Mundial, da Guerra Armagedon. Porque nós temos ainda duas grandes guerras para frente. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a terceira está em pleno curso. Você acha que não? Só não foi apertada primeiro a bomba ainda para iniciar realmente. Mas já estão todos prontos. Ameaças estão por os quatro cantos da terra. Então haverá a guerra do Armagedon. Essa trará fogo atômico, trará fogo nuclear, trará fogo que queimará, destruirá. E os próprios analistas dizem que a Terra não suporta mais uma terceira guerra. Eles mesmos sabem disso.
com o tanto de bomba de armamento que existe, a terra não suportará mais. Eles mesmos, os próprios incrédulos, os ateus, analisando, diz que a terra não suporta. Eles mesmos. Mas esse tipo de guerra de fogo não queima demônio. Por isso que depois do milênio, olha, haverá a guerra do Armagedon, grande tribulação, essa coisa toda. Deus vem e estabelece o milênio. Satanás é preso, correto? Ele é preso. E então Deus estabelece o milênio aqui na terra. Mas ainda há uma outra guerra. Porque Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele será solto. E voltará a enganar. E será chamada a guerra de Gog e Magog. E esse Gog e Magog é a última. A última. É onde Deus vai descer. Por isso quando você lê Apocalipse 19, vê ele vindo num cavalo branco. E suas vestes estavam salpicadas de sangue. Ele havia vindo da batalha. Os exércitos seguindo ele em cavalos brancos, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O profeta diz: as pessoas que batalharam contra a palavra irão ver a palavra batalhando contra eles. Deus não vencerá o inimigo com chumbo, com bomba atômica, com bomba de hidrogênio. Deus tem uma arma muito mais poderosa: a palavra. E a própria Bíblia diz que Deus é um fogo. Deus é um fogo consumidor. Então, cada espírito do demônio será consumido. Deus vai exterminar. É Ele quem tem essa arma. É Ele quem tem esse fogo. As guerras humanas de nações podem queimar a terra, podem queimar os prédios, as bombas podem destruir vegetação, podem causar danos, mas não queima nenhum demônio. Quando passa, lá estava a primeira guerra, bombas e tiros para todo lado, nação guerrando contra nação e o diabo vivo no meio deles. Satanás não pegou um chumbo sequer no meio da primeira guerra mundial. O chumbo lá nas balas lá, os tiros não pegaram nele. Ele é um espírito, é um demônio. Ele estava achando bom ver uns matarem uns aos outros. A segunda guerra mundial já foi mais perigosa, armas mais letais, armas mais avançadas, bombas maiores. Mas aquilo não queimou um demônio sequer. Quando acabou a segunda guerra, os demônios continuaram inflamando as nações até hoje. E eles estão aí inflamando para a terceira guerra mundial, e vai acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer. Amém? Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz que vai acontecer, porque os mesmos demônios que fizeram todas as guerras e causaram tudo, estão inflamando tudo para fazer a mesma coisa, porque não existe fogo humano ou fogo de bomba que queime nenhum deles. E eles estão aí para isso. Eles foram soltos no sexto, no quinto, deixa eu ver, é o capítulo 9, 8 e 9 de Apocalipse. Ao som da quinta e da sexta trombeta, disse que abriu-se o poço do abismo. E João disse: eu ouvi 200 milhões de cavaleiros aparelhados para a guerra. Estavam preparados para o dia, a hora e o minuto. Estavam preparados para o dia, a hora e o minuto, trancados no grande rio Eufrates, esperando chegar o tempo. E quando aquela trombeta tocou, abriu-se o poço do abismo. Ele disse: eu vi 200 milhões de cavaleiros. Ele usou a palavra cavaleiro ali,
Por quê? Porque eles estavam preparados para a guerra, saíram para guerrear, vestidos com suas couraças, soltavam enxofre, fogo e enxofre. E mostrou lá e detalhou a aparência dele, tudo deles. O profeta diz: eles não eram cavaleiros naturais. Não eram cavaleiros naturais, eram demônios que haviam sido presos, mas que agora foi solto. Escuta, quando foi que ele foi solto? A teologia pode cegamente dizer que isso está para frente, mas quando você tem um profeta, você tem a visão de Deus, e você sabe quando foi que isso aconteceu. Quando foi que eles foram soltos? Ao toque da quinta e da sexta trombeta. Soltos sobre os ditadores Hitler, Stalin, Mussolini e muitos outros. Era uma perseguição contra os judeus e aquilo desencadeou a guerra. Demônios aparelhados, e desde então eles estão soltos na terra. Esta é a visão de Deus. Mas presta atenção, ao mesmo tempo em que esse poço do abismo foi aberto, 1940 para frente aí, 45, alguma coisa assim, isso vinha acontecendo, ou até antes um pouco, mas quando isso aconteceu, que esse poço do abismo abriu, e que esses demônios foram soltos sobre essas nações, para causarem tudo isso, ao mesmo tempo, Deus estava descendo e abrindo para a sua noiva a palavra que daria a ela o suporte, a força necessária para ela escapar de tudo isso. Nosso Deus não é um Deus que vê o diabo trabalhando e fica de braço cruzado, não! Os céus têm a sua mão sobre eles. Por isso que a noiva vai antes da grande tribulação. Glória a Deus. A noiva não vai estar aqui para ver um estalado de bomba. Você crê no que o profeta disse? Ele disse: quando o primeiro apertar o primeiro míssil, apertar o primeiro botão, que o primeiro míssil subir, para então causar a terceira guerra mundial, Deus apertará o seu botão nos ares, e o grande imã descerá e atrairá os dele. O grande imã de Deus será acionado nos ares, e os que estão magnetizados subirão para encontrar com ele nos ares. Sabe quem é o imã de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Sabe quem disse isso? Ele mesmo disse isso. Em São João capítulo 12, se não me falha a memória, Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aleluia! O poder de atração do arrebatamento será acionado, e aqueles que estão ligados na palavra aqui, quando aquilo for acionado nos ares, eles subirão. Glória a Deus. Ó, irmão, nenhuma arma humana funciona contra Satanás. Nenhum artifício humano funciona contra Satanás. Por isso, nosso Deus é todo poderoso.
Ele nos capacitou com algo que derrota Satanás. Com todo o seu mecanismo, a ciência não derrota Satanás. Ele pode inventar vacina, injeções que ajudam muito, graças a Deus por isso. Treinar homens para salvar vidas, isso é muito bom, mas depois continua tudo de novo. Nunca ninguém foi capaz de parar a morte. Desde o começo do mundo, quando a morte entrou, ninguém era capaz de parar a morte. Nem mesmo os profetas de Deus, nem mesmo os patriarcas. Abraão, grande fé, mas a morte o tragou. Jó, grande paciência, mas a morte o levou. Cada homem de Deus que venceu pela fé, mas de repente foi vencido pela morte. Correto? Mas todos eles morriam na fé. Que um dia viria um, que a morte se levantaria contra ele, mas não tragaria. Amém. Um dia Jesus Cristo veio. E as mesmas tentações e muito maiores, e a própria morte veio, e ele não foi vencido pela morte. Ele venceu a morte. Deixa eu dizer para você, dando a vitória para aqueles que ela havia matado no passado, e dando a vitória para aqueles que iriam crer nele no futuro. Aleluia! Ele nos deu uma total e completa vitória. Nossos irmãos patriarcas, os grandes heróis da fé, que batalharam, que venceram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões, com grandes coisas eles fizeram pela fé, mas a morte chegou e tragou. Tiveram que descer à sepultura. Correto, irmãos? Só não desceu para a sepultura aquele que Deus arrebatou, como Enoque, como Elias. Mas cada um dos outros, todos eles desceram à sepultura. Não puderam conquistar a morte. Mas todos eles sabiam, um dia virá um que vai conquistar essa coisa. E lá estava ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo, a semente real de Abraão. Que Deus disse, a tua semente possuirá as portas do inimigo. Eles possuíram várias portas do inimigo, enfermidades, oraram, pessoas foram ressuscitadas e tudo mais, mas voltaram a morrer de novo. Mas quando Jesus veio, ele conquistou cada porta. Não houve uma porta que ele não conquistasse. Lá estava a porta da enfermidade, ele foi lá e conquistou. Lá estava a porta do cativo preso, ele foi lá e conquistou. Lá estava a porta de todos os males, ele conquistou tudo. A porta do pecado, ele foi lá e conquistou na cruz. Amém? Essa era uma porta terrível, o pecado que retinha todos presos, ele foi lá e conquistou. Mas ainda havia duas portas que mantinha o céu fechado para os seus. Ele teve que romper e conquistar cada porta para fazer e abrir um caminho para os seus passarem. Ele veio abrir caminho e ele veio conquistando. Conquistou a enfermidade, pecado, e quando ele desceu à sepultura, a morte ele já tinha vencido na cruz. O profeta faz aquele quadro como uma abelha. A abelha vai lá e ferroa quando está bem cravado. Quando ela ferrou, ela volta sem o ferrão, né? Quando ela crava o ferrão de verdade, quando ela arranca, quando ela sai, o ferrão fica lá, ela fica sem ferrão. E a morte fez isso com Jesus na cruz.
Então a morte vinha e cravou seu ferrão em Abraão e ele morreu. Cravou o seu ferrão em Jó e em todos os patriarcas e profetas e venceu. Mas aquela velha morte foi lá na cruz, colocou Jesus na cruz, nossos pecados colocou Jesus na cruz, correto? Os pecados da humanidade, nossos pecados, colocaram Jesus na cruz, e a morte foi lá e cravou aquele ferrão nele, mas quando ela veio, ficou sem o ferrão. Ele conquistou o ferrão da morte. Nunca mais você vai ter vitória agora. Mas a sepultura estava lá de boca aberta para receber. Aquela velha porta fria, sombria, escura, tenebrosa, que amedronta todo homem descer ali. Lá estava o conquistador descendo. E ele não só desceu para a sepultura, ele é tão poderoso, que ele disse, não, eu vou deixar só o meu corpo aí na sepultura. Existe uma porta ainda pior, do inferno, eu vou descer mais embaixo. E quando ele deixou o seu corpo lá na tumba, ele desceu para o inferno, porque era lá embaixo, não era na tumba que estava a chave, era lá embaixo. Ele disse, não existe como eu trancar e abrir sem pegar a chave. Eu tenho que ir buscar a chave da morte, do inferno, eu tenho que descer lá. E ele desceu lá embaixo, meteu o pé na porta do demônio, tomou a chave, e quando ele subiu, entrou naquele corpo que estava lá na tumba e disse, espera um momento, nós estamos no domingo de manhã. Estamos no domingo de manhã. Você sabe o que aconteceu um domingo de manhã? Lá estava ele vindo de baixo. Ele vinha subindo de baixo porque ele vinha descido de cima. Primeiro ele desceu do mais alto para ir para o mais baixo, para depois sair do mais baixo e ir para o mais alto novamente. Glória a Deus! Esse é o nosso Redentor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso General, esse é o nosso Deus. Ele veio do mais altos céus, desceu para a terra e desceu para mais baixo ainda, para conquistar todas as coisas. Porque lá, até aquele tempo, estava trancado Abraão, Sara, Isaac, Jacó, os patriarcas, todos estavam trancados. A morte havia trancado eles, mas eles morreram crendo nele. Todos aqueles que morrem crendo nele, ele irá tirá-los de lá. Os que morreram em Cristo. E ele foi lá embaixo, tomou as chaves, conquistou o inferno. Seu corpo estava lá na tumba. O dia estava quase para raiar. De repente um anjo veio lá. O anjo só veio para afastar a pedra. O anjo não veio ressuscitar Jesus. O anjo só foi para afastar a pedra. E o anjo chegou ali, e a presença daquele anjo, os soldados caíram como mortos. Aquela pedra lá que necessitava de um centúria de homem para rolar ela, o anjo sozinho rolou aquela pedra. Mas ele não ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou. Glória a Deus! E ali, quando ele ressuscitou, estava então pronto. Pecado conquistado, enfermidade conquistada. Amém? A morte conquistada, a sepultura conquistada, o inferno conquistado, tudo está conquistado. E ele não ressuscitou sozinho. Todos aqueles que a morte havia trancado no Velho Testamento, eles me sigam.
Me acompanhem. Aleluia! Eles também ressuscitaram. Mateus capítulo 27. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, apareceram a muitos. Glória a Deus. No domingo de manhã, lá estava ele, levantado dos mortos, com a vitória completa, conquistado cada porta, dando a vitória para aqueles do passado, dizendo: eu venci. Todos que morreram crendo em mim estão vivos. Eu vim para redimi-los, eu vim para tirá-los, eu vim para destrancá-los. Todos aqueles que creram em mim e também aqueles que iriam crer nele. É uma vitória total. Desde o passado, aqueles que haviam crido e aqueles que ainda iam crer, a vitória já estava dada, conquistada. Aleluia! Oh, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só terminar aqui esse parágrafo para você ir para casa. A Bíblia diz aqui, Pedro disse: os céus e a terra passarão com grande estrondo, uma explosão tamanha abalará, que coisa, porque tem que exterminar toda doença, todo cardo, todo espinho, tudo ali que tiver que ser feito. O fogo queimará. E lembre-se, não é apenas um fogo literal. Porque o fogo literal não vai queimar demônio. É também um fogo santo. Veja, que removerá Satanás e todos os seus, todos os demônios, tanto o céu como a terra. Vamos dizer amém. Passarão, exterminando todos os germes, todos os insetos, toda a vida natural nela e ao seu redor, até mesmo o H2O, a água. Você sabe por que o João lá no Apocalipse, depois que tudo isso aconteceu, que ele olhou e disse: eu não vejo mais o mar. Nós temos quantas partes de terra e quantas partes de água? Os estudantes não aprenderam isso na escola, porque as escolas de hoje em dia não ensinam mais, ensina hoje é ideologia de gênero. Um terço é apenas terra. As escolas de hoje em dia é terrível. Você faz uma conta hoje para certos meninos. Tem aqui um professor, o Roberto é professor. E ele conhece isso lá dentro. E aqui, as escolas aqui do interior, mas, né, mesmo isso tendo invadido em todo lugar, mas em que medida essas universidades, onde tem lá militantes inspirados por Satanás, para ensinar não aquilo que realmente deve ensinar. Tem gente que não sabe mais escrever. Já pensou uma pessoa formada e não saber escrever? Uma pessoa que foi aí, está num concurso aí, que passou, está trabalhando aí, não sabe fazer conta. Ele precisa daquele indivíduo para fazer tudo por ele. Precisa disso aqui para tirar conta, para descobrir o que significa uma palavra, porque ele não lê dicionário mais, ele vai no Google, que é mais rápido, mais prático e deixa ele mais burro. Fica mais burro, porque não grava nada. Tudo o que precisa tem no Dr. Google. Quer consultar? Pode consultar o Dr. Google. Ele é especialista.
Quer saber quanto a química de algo? Pesquisa do Dr. Google. Quer saber do que é feito o fiapo de cabelo? Agora tem uma coisa que o Dr. Google não sabe: de onde vem a vida? Como foi que isso aconteceu? Pergunta para ele quem é Jesus Cristo. Pergunta para muita gente hoje, quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus. Nossa, você fez uma descoberta tremenda. Todos os insetos, toda a vida natural nela e ao seu redor, até mesmo H2O. Quem sabia que água é H2O? H2O é água. É tão simples, só o professor ali. H2O, o que é H2O? O que é H2O? É o nome, Olha, irmão, eu parei de estudar faz muito tempo. Eu era um jovem aí de uns 16, 15 anos de idade. 15 anos de idade. Não havia completado nem o ensino fundamental. Mas eu fico de boca aberta hoje, quando eu vejo algumas matérias e coisas que estão, misericórdia, eu digo, volta Jesus, venha logo Senhor, ora vem Senhor Jesus. As pessoas são modernas, sofisticadas, me desculpe a expressão, mas burras. E eu sou atrasado, ignorante, bruto. Mas eu acho que não sou muito burro assim não, viu? Eu não sei, eu estou dizendo nada com vocês não, viu? Estou tecendo aqui um forte comentário. Eu posso estar errado. Posso estar errado. Não descarto isso de jeito nenhum. Mas deixa eu terminar aqui para você ir para casa. Veja. Por isso que João lá disse assim: e eu olhei e o mar já não existe. Ué, para onde foi tanta água? Os oceanos, a imensidão, o desconhecido, o mar. Bota aí, Levi. Apocalipse. É o 21. E vi. Isso é depois dessa limpeza toda geral. Um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Cadê o mar? Oh, Senhor, é tão bonito o mar. Eita calor. Vamos já para casa. Segura a Cecília um pouquinho aí. Cadê o mar? É bonito o mar, né? A minha esposa, quando viu o mar pela primeira vez dentro do carro, ai, que coisa linda! Deus do céu! E quem nunca viu beleza boa, bonita. É aquele homem lá que falou, quero ver o mar. Ele só vivia trancado dentro do escritório, eu quero ver o mar. Para ele, o desejo de ver o mar. E tinha um outro lá que viveu a vida toda dentro do mar, e o homem veio de longe, viu? De longe, gastou muito e foi lá para ver o mar. Ele disse: o que você quer ver? O mar. O homem disse: pai, o mar, você veio de tão lá para ver o mar. Ele disse: sim, isso é uma maravilha. E o mar roncando, aquelas ondas, aquela coisa, e ele embelezado. E o homem disse: eu não vejo nada disso.
Ele disse, por quê? Ele disse que eu vivi aqui o tempo todo, estou acostumado com isso aí. Eu não acho mais graça. É a pessoa que ele não acompanha Deus, as maravilhas de Deus, e a pessoa chega e diz, eita, mensagem gloriosa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu vou dizer, eu li essa mensagem, não achei vantagem. E o outro está lá vibrando, oh glória, obrigado Jesus. E o outro, não achei essas coisas não. Você se acostuma com a Bíblia, você se acostuma com a mensagem, se acostuma no culto, se acostuma com tudo, não vê mais graça. Eu fui para a igreja, mas está normal, assim, tão banal, uma coisa, tudo do mesmo jeito. O homem lá do mar disse, rapaz, eu não sei o que é que tu vê, que só tem água. Ele disse, mas o que eu queria ver, essa beleza, você está acostumado, é o que está me enchendo de alegria. É isso aí, é ver isso. Mas aí você vai, mas Senhor, você vai tirar o mar. O que você pensa? A coisa tão bonita e Deus vai tirar? João disse, eu vi um novo céu, uma nova terra e o mar já não existe. Olha, vai discutir com ele, foi ele que disse. Agora pensa aí, eu tenho uma coisinha para te dizer aqui. Por quê? Você vai dizer, meu Deus, o mar. Você sabia que o mar também está contaminado? Deus nunca vai tirar uma coisa que não esteja, ou melhor, tudo que Deus vai tirar e queimar é porque está contaminado. O puro não precisa de ser purificado. É o impuro que precisa ser purificado. Correto? Agora, você diz assim, meu Deus, o Senhor vai tirar o mar. Aí é interessante que lá na frente, João olhou também e disse, mas eu vi o rio da vida. Você acha o mar bonito, grandioso, maravilhoso? Deus vai te mostrar algo muito melhor que você não vai nem se lembrar do mar. Aí João disse, eu não vi mais o mar já não existe. Mas lá na frente eu vi o rio da vida, claro como cristal. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Há algum motivo para agradecer? Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço. Oh, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim.
Deus vivo e poderoso, não há Deus como o Senhor. Não há ninguém bom como o Senhor. Não há ninguém tão poderoso como o Senhor. Não há nada como o Senhor, nada. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra, a Ti seja a força, a Ti pertence o poder. Todas as coisas foram criadas por Ti, para Ti. Tu tens o domínio de tudo, Tu és Deus sobre tudo. Oh Pai, oh meu Deus, sustenta-nos pela Tua força. Sustém, ó Deus. Segura a minha mão. Segura a minha mão, ó Deus. Oh Pai, ajuda-nos. Nós precisamos de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, enche nosso coração de fé nesta manhã, de força sobrenatural, ó Deus. Ajuda, recompensa a todos. Obrigado, Pai. E perdoa todas as nossas falhas, Senhor, nossos pecados. Ajuda. Oh Pai, concede graça para cada um, ó Deus. Guarda Teu povo em todo lugar, Deus, Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Derrama em nossos corações uma poderosa revelação, fé, uma fé perfeita, e a palavra perfeita esteja em nós, ó Deus. Nos ajude a vencer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe.